Continuando, queridos, como eu dizia, na função de pais, irmãos, nós precisamos ser mais presentes na vida dos nossos filhos, pois eles precisam de referências, precisam de arquétipos, de modelos, de presença paterna, que lhes ofereçam boas referências, referências de amor. E pensando na péssima referência paterna desse grego aí, nós como cristãos não podemos amar como os gregos amam. Deixa eu te explicar o porquê. Irmãos, por que será que o amor em nossas relações é tão fragilizado e tão superficial? Mas tem um fundo, um pano de fundo em tudo isso. E eu quero explicar para você. Aliás, há a necessidade de explicar para você por que o pai de Timóteo era tão frio, era tão ausente. Nessa terceira parte eu gostaria de falar sobre uma possível causa, do esfriamento do amor. Aliás, não é casual que Zygmunt Bauman escreveu um livro, Tempos Líquidos, onde, dentre tanta liquidez porque passa hoje os relacionamentos, Bauman, em um dos seus livros, Amor Líquido, ele fala também sobre esse esfriamento, essa liquidez, onde tudo se derrete, onde tudo se liquefaz. As relações hoje estão liquefeitas. Ninguém confia mais em ninguém. Se você faz um favor para alguém, ele já está esperando que você vá cobrar alguma coisa ou que você vai querer alguma forra. As pessoas não acreditam hoje que você faça nada de forma altruística. Muito bem, amados. Houve um momento na história da Grécia em que aconteceu o helenismo. E para compreender o que foi o helenismo, primeiro precisamos dar um breve passeio pela história da igreja e pela cultura greco-romana, onde aprendemos que em certo momento da história, o Império Romano dominava o chamado mundo conhecido. E a força da sua espada estabelecia os limites do seu território. Mas um outro fenômeno acontecia, porque, paralelamente à força da espada do Império Romano, a Grécia tinha o domínio da mentalidade do mundo então conhecido. Então, onde os romanos chegavam pela força da espada, dizimando vidas, os gregos chegavam com o controle da mente, com a intelectualidade, com a ampliação do conhecimento, com a plantação da filosofia grega. E o mundo então conhecido tornou-se um mundo helenizado, um mundo colonizado pela mente grega. Mas deixa eu explicar o que significa o helenismo. O helenismo, ou o período helenístico, tem origem no termo grego helenizein, que quer dizer falar grego, viver como grego. E designa-se por período helenístico um período da história da Grécia compreendido entre a morte do macedônio Alexandre o Grande, Alexandre III, em 323 a.C., e a anexação da Península Grega e ilhas por Roma no ano de 147 a.C. Então, de modo geral, queridos, o helenismo foi a concretização de uma ideia, de um sonho de Alexandre, que era o de levar e difundir a cultura grega por todos os territórios que ele conquistava. Então, depois que se estabelece a colonização da mente grega, o homem agora pensava como o grego pensava, falava como o grego falava, e sentia como seu coração lhe projetava para sentir. E justamente nesse contexto tão conflituoso, nasce Jesus de Nazaré. Amém. Graças a Deus por isso. Era ali a plenitude dos tempos. E um dos principais projetos de Jesus era o de descolonizar a mente grega para então implantar uma nova mentalidade, uma nova cultura que se caracterizava pelos valores do reino de Deus, traduzidos pela paz, pelo amor, pela fé, pela justiça e pela fidelidade.
Mas apesar de todo o esforço de Jesus para tirar a mente do povo daquela escravidão, o coração duro do homem acabou por absorver todos aqueles valores que, atravessando gerações, chegaram até nós. E acabamos, irmãos, por assimilar essa herança. Portanto, não há quem possa negar que muitos dos fundamentos da educação no mundo ainda são de herança grega. E também algumas estruturas no nosso universo ocidental têm algumas de suas bases fundadas na filosofia grega. Sabe por quê, amados? Tudo porque nós pensamos como os gregos, sentimos como gregos e não nos apercebemos disso. As nossas igrejas são montadas e erigidas em estruturas gregas e nós não damos conta disso. As nossas relações de amor, como dos gregos, são baseadas só no sentimento e não no mandamento. Porque nós só amamos enquanto a crise não chega. Enquanto o vício da juventude está presente. Enquanto não tem as celulites, enquanto não aparecem as rugas. Aí amamos. Mas quando as crises aparecem, elas se manifestam. Quando a esposa está doente, ou o esposo está doente, o que se faz é chutar o balde e ir embora. Como há pouco tempo eu soube de um homem que a sua mulher ficou doente, precisou ficar internada, mas ela já ficou doente há muito tempo, e ele levou-a para a casa dos pais e disse, olha, eu não aguento mais, eu não tenho mais condições de cuidar delas, por favor, vocês cuidem dela, porque eu vou viver a minha vida. Uma tragédia isso. Isso não é amor, isso não é amar com mandamento, mas é amar por sentimento. Então, se você ama por sentimento, você vai estar perdido. Porque quando não há mais sentimento, não tem mais como amar por sentimento. Como cristãos, temos que amar por mandamento. E por falar em amor, queridos, preste atenção. Quando falamos algo e fechamos os nossos olhos, essa palavra ela projeta em nossa mente uma imagem. Não é verdade? E por que isso? Simplesmente porque nós somos seres visuais. Então raciocine comigo uma coisa. Quando eu digo um vocábulo, quando eu falo uma palavra, essa palavra vai se tornar em uma imagem na minha mente, não é verdade? Então quando eu digo a palavra amor, o que vem à sua mente? Principalmente na mente dos apaixonados, né? Coraçõezinhos rosados, cartas cheias de enfeites, né? Com um bilhetinho dentro e com aquela marca de batom da menina apaixonada ali no envelope, não é verdade? Aquele anjinho, né? O Cupido, com uma flecha e um arco, é isso que vem no pensamento. E por que tudo isso, irmãos? Porque nós aprendemos a pensar com os gregos. E os gregos eles usam 4 palavras para definir amor. Primeiro, os gregos amam com o amor eros, que é o amor que mantém a relação, né, da sexualidade entre um homem e uma mulher. Segundo, os gregos amam com o amor philos, que significa a amizade, a relação fraterna. Terceiro, e ainda com o amor storges, ou storgé, que é um termo grego, o amor que sugere afeição, principalmente entre os membros da família. E por último, os gregos amam com o amor ágape, ou agapé, ou ágape, ou agape, né, como você queira pronunciar, que é o amor incondicional de Deus. Então, queridos, assim nós aprendemos a amar e assim construímos a filosofia do amor. E preste atenção, queridos, a morfologia da palavra amor, ela tem a sua origem na junção de 2 outras palavras. A palavra amor, ela tem origem no advérbio de negação a e na palavra morte.
Portanto, imagina na sua mente, há mais morte. Então, quando o há e a morte se aglutinaram para formar esse novo vocábulo, o que aconteceu? O sufixo TE, de morte, as duas últimas letras, TE, perdeu o sentido da palavra. Então, o A que estava distante se ajuntou e a palavra amor apareceu. Então, pensar em amor, voltando aqui, né, como a letra A, ela é um advérbio de negação, porque quando você quer negar alguma coisa, você coloca o A na frente. Ah, eu não sou normal. Então, anormal. Eu estou negando a normalidade. Então, sempre usamos o A, o advérbio de negação, quando queremos negar alguma coisa. Então, queridos, quando colocamos esse A na frente do morte, se esse A é um advérbio de negação, ele não nega a morte. Então, o amor é um não à morte. Não é verdade? Essa é a verdadeira essência do amor. Amar, então, é dizer um não à morte. Amar, então, é não matar e não deixar morrer. Porque, queridos, às vezes a gente pode não ter coragem de matar, mas pode muito bem deixar morrer. E um exemplo bíblico, clássico, de não matar, mas deixar morrer, está nas páginas do Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 25 a 37, naquela parábola do bom samaritano. Quando vemos a religião e o clericalismo, em nome da fé, deixando o seu semelhante morrer, como descrito naquela parábola contada por Jesus, que envolve ali dois crentes, um sacerdote e um levita. E como vimos aqui no nosso tempo, uma senhora, que agora esse mês passado, que uma senhora conivente com seu marido, que espancava um menino, me entristeceu muito, porque ele tinha a idade da minha netinha, ele espancava o menino, quer dizer, já havia um histórico de espancamento já há bastante tempo, só que ela não interferiu. E agora, ultimamente, esse espancador deu um murro no tórax da criança e matou a criança. Então essa mãe ela foi conivente com aquele brutalhão, que assassinou sem dó o seu incapaz. Então, queridos, ela não matou, mas deixou morrer.